formação, eu sou evangelista na Igreja Metodista de Teófilo Otoni. Estou aqui na dependência de Deus, na graça de Deus, sobre a autoridade pastoral e com muita alegria. Mas eu preciso dizer que eu já senti a presença de Deus aqui. Deus já me incomodou demais até agora. O Espírito de Deus me conduziu até aqui, para que nós possamos aprender dele e da palavra dele. Eu queria que você abrisse comigo a palavra em Gênesis, capítulo 2, textual da mensagem. Temos como tema a família no altar de Deus. Repita comigo: a família, no altar de Deus. Só é possível dessa forma, irmãos. Família de Deus tem que estar no altar de Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 2, verso 18. Palavra genuína de Deus. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Repita comigo: idônea. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, porque estamos diante da palavra de Deus. Deus, eu quero te agradecer e te dar graças, porque o Senhor é bom e seu amor dura para sempre. Deus, a tua igreja se encontra de pé diante da tua presença e pedimos ao Senhor que o seu Espírito fale através da tua palavra à tua igreja, porque a igreja não é minha, a igreja é tua. Então fala à tua igreja, à tua noiva, que precisa ouvir a tua palavra para que ela possa a largos passos alcançar o caminho de salvação. Aleluia! Fala conosco, Deus. Mas antes de tudo, nós reconhecemos quem somos diante dessa palavra. Aleluia. Deus, diante dessa palavra, nós não somos nada. O Senhor é tudo e o homem não é nada. Então, diante disso, eu peço ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Aleluia. Perdoe as nossas falhas. Sabemos onde erramos, sabemos onde temos pecado, sabemos onde temos falhado. Estamos aqui nos colocando à tua disposição, porque sem a tua misericórdia nós não conseguimos descer a escada dessa igreja e retornar para nossa casa. Então escuta a nossa oração e aceita o nosso pedido de perdão. Aleluia. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Poder assentar, irmãos. Aleluia. Ao pastor Rômulo, eu trago saudações do pastor presidente da igreja, o pastor Igor. Ele, faço a voz dele nessa noite. O nosso culto dá prosseguimento também em comemoração aos pais, ele não pôde vir. E a porta da casa de Deus, que está aberta há 23 anos, continua aberta, está aberta ao Senhor também. Ele pede ao Senhor em oração que Deus continue te abençoando, te guardando, aleluia, te protegendo, te fortalecendo como o anjo escolhido de Deus da igreja dele. Glória a Deus. Ao círculo de oração que me fez o convite, eu trago também a saudação do pastor. Que Deus venha abençoar a irmã Nana poderosamente, em nome de Jesus. E a igreja, eu trago as minhas sinceras saudações. Essa igreja tem verdadeiramente o poder de Deus. Na hora que eu cheguei, eu já senti. Na direção do ministério, eu já senti. Com as crianças, eu senti mais ainda, porque a Bíblia diz que da boca delas é que Deus recebe o perfeito louvor. Então você está no lugar mais seguro da terra, a igreja de Cristo. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Irmãos, fui desafiado a estar assumindo essa tribuna, para que eu venha, através de Jesus, meu Senhor, trazer uma
estudiosa, científica, mas ela tem uma definição bíblica, que é essa que nós devemos seguir, é essa que eu tenho que trazer para dentro da minha casa, é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia ensina, é o que a Bíblia me doutrina, é o que a Bíblia faz. Observe que quando eu falo de família, eu posso muito bem ter transparência. Quando eu falo de família, família nada mais é, segundo a tradição judaica, em unir. Repita comigo, unir. Unir. Frutificar e povoar. Segundo a tradição judaica. Porque a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita em hebraico. E lá naquela época tinha muita tradição. Lá naquela época tinha muitos ensinamentos que talvez você não entenda por você não conhecer um pouco da tradição judaica. Jesus era quem? Judeu. Quem eram os pais de Jesus? Judeus. A Bíblia foi escrita para quem? Para os judeus. Nos alcançou? Sim. Por que alcançou? Porque hoje eu vivo debaixo da graça. Aleluia. Aleluia. E vivendo debaixo dessa graça me alcança pela palavra de Deus. Aleluia. Observe que quando Deus usa o homem de Deus a escrever que não é bom que o homem esteja só, eu posso entender que ali começa um plano. Repita comigo, começou o plano. Começou o plano. Só que dentro de toda essa tratativa, eu consigo ver claramente que Adão só inicia o plano, mas não termina o plano. O plano se conclui quando Deus levanta a varoa. Repita comigo, Deus levanta varoas para concluir o plano. Aleluia. Então quando Deus faz com que Adão caia em profundo sono e dele retira parte da sua lateral, em outras Bíblias diz, parte do lado, e também retira uma costela, e dela faz-se para ele uma auxiliadora. O que é que Deus faz depois disso? Eu tenho uma pergunta para você essa noite. Quem escolheu Eva para Adão? Quem escolheu, irmãos? Cuidado com a resposta, porque ela é bíblica. Observe que a Bíblia me mostra que Deus, ao concluir, a Bíblia é maravilhosa que ela diz que Deus moldou Eva. Irmãos, quem molda é quem é artesão. Quem molda é quem é capaz. Porque quem não é capaz só faz. Mas fazer com perfeição só faz quem é capaz. E Deus era capaz de fazer para Adão uma pessoa que seria carne da sua carne e ossos dos seus ossos, porque ele declarou com a boca dele. Mas Deus já sabia. E a Bíblia diz que ele trouxe a varoa até ele. Irmãos, quando ele olha aquela perfeição que só Deus podia trazer para ele, ele diz, essa sim é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Ele escolheu ela imediatamente. Deus apenas formou e trouxe, mas a escolha de quem? É minha e sua, varão. Quem escolhe esposa é você. Quem escolhe marido é você, varoa. Deus pode trazer até você, mas a escolha é sua. Mas Deus prepara. Eu creio que Deus prepara. Eu creio que Deus levanta mulheres para transformar a vida de homens e a vida deles ser uma bênção na presença de Deus. Eu creio que Deus levanta varões ainda no século 21, passando pela perseguição que estamos passando, passando pelas humilhações que ainda estamos passando, passando pelas humilhações governamentais que estamos passando. Deus ainda levanta varões para serem sustentadores do seu lar pela palavra de Deus, porque é ela que vai te sustentar, é ela que vai te manter de pé. Mas se tratando de família, eu não posso deixar de trazer para nós hoje palavra que Deus colocou no meu coração em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao verso 19.
contínua, bem alinhada. Mas quando Deus fala de família, fala de homem de Deus, fala de mulheres de Deus, eu não posso esquecer de Eucana, eu não posso esquecer de Ana. Homem que passava dificuldade, tinha problema dentro de casa, mas estava de joelho na presença de Deus. Glória a Deus. Homem que sabia que dentro da casa dele tinha um problema, mas todo ano ele subia para sacrificar, porque sabia que Deus podia fazer, que Deus podia transformar. Eu tenho uma pergunta para você. Quem aqui acredita que Deus ainda transforma a família ainda esse ano? Dê glória a Deus. Eu creio, por isso que eu prego. Eu creio, por isso que eu ensino. Eu também sou professor de escola bíblica dominical. Eu não vejo escola bíblica dominical ou escola bíblica que acontece na quarta-feira. Eu falo escola bíblica dominical porque ela é os domingos, na minha congregação. Eu vejo ela como um campo missionário. O cara entra sem saber nada de Deus e sai cheio do Espírito Santo de Deus. Campo missionário, escola bíblica dominical. Lugar de salvar a alma. Lugar de transformar a família pela palavra de Deus. Observe, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de cada professor de escola bíblica dominical. Você está fazendo um trabalho maravilhoso aqui, mas vai colher no céu. Porque Deus tem algo grande preparado para você lá. Não desista do que Deus colocou no seu coração. Faça com alegria, porque Deus vai honrar você. Vale a pena ser professor de escola bíblica dominical. Observe, irmãos. Observe bem que no princípio Deus fez tudo. Repita comigo, no princípio. Deus fez tudo. Mas você vai observar que durante a tratativa de Gênesis, Deus vai dizer assim. A Bíblia diz que Deus fez o céu e a terra, e era maravilhosa, mas estava escura, não tinha luz. Depois Deus, pela sua soberana vontade, Ele decide criar os grandes luminares. Repita comigo, lua e sol. Coisa maravilhosa que só Deus podia criar. Aí na sequência, Deus vai criando os grandes répteis, os grandes dominadores dos mares, os grandes peixes. Mas em toda a tratativa bíblica, quando Deus para e olha, Ele diz assim: isso é bom. Repita comigo, isso é bom. Aí Ele faz outra grande maravilha que só Ele podia criar e diz assim: isso é bom. Aí Ele chega lá na terceira, na quarta tratativa e diz: isso é bom. Aí Ele chega na quinta e diz assim: isso é bom. Mas no sexto dia, Deus decide criar algo maravilhoso, feito à sua imagem e semelhança, e diz: agora ficou muito bom. Aleluia. Quando Deus institui a família no jardim, quando Ele pensa nesse plano e decide criar o homem segundo a sua imagem e semelhança, tudo que vinha antes era bom. Depois que Ele cria um ser que é a sua imagem e a sua semelhança, Ele diz: isso é muito bom. Não desista da sua família. A sua família é algo que Deus criou desde o jardim. E Ele diz para a igreja Assembleia de Deus do Viriato essa noite: eu criei a sua família porque é muito bom. Glória a Deus. Aleluia. Não desista. Não desista. Glória a Deus. Não deixe que a dificuldade, a adversidade assole a sua casa e você fique no meio do caminho. Porque lá no sexto dia, quando Deus cria o homem e o plano já estava estabelecido, quando Deus estabelece um plano, Ele não volta atrás. Quando Deus faz uma tratativa, a palavra dele é uma só. E aquela maravilha foi criada. E Adão e Eva participam do princípio da criação como homem, como varoa, como varão e como família de Deus. A partir do momento que Deus cria Eva, ali se institui a família no jardim. Sem ela era impossível. Olha a grandiosidade sua, mulher de Deus. Olha o que Deus está dizendo para mulheres de Deus essa noite: você tem valor para mim. Glória a Deus. É por isso que Deus colocou Eva naquele jardim, para mostrar para você que só se concluía o plano se Ele colocasse uma mulher
de valor na vida dele. Homem de valor, sem mulher de valor, ele não cresce. Homem de valor, homem de Deus, que decide viver com mulher que está fora da presença de Deus, ele não evolui, ele desce. Mulheres de Deus que decidem deixar homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo de Deus, homens cheios de doutrina, cheios de palavra, cheios de disciplina, para viver lá fora, ela não sobe, ela desce. Dê valor à sua família. Aleluia, glória a Deus. Dê valor sim que a igreja está te dando. Eu estava participando de um seminário, eu escutei um testemunho. Estávamos falando de escola bíblica dominical. Um pastor se levantou com o coração entristecido, o que me magoou demais. Porque quando foi falado que o ensino estava acontecendo na Igreja Assembleia de Deus, lá próximo à Faculdade Federal, o olho dele encheu de água. Ele falou assim: mas ainda tem na sua igreja? Está entendendo o valor da escola bíblica dominical? Em muitos lugares não tem o que você tem. Dê valor. Eu estou falando do anjo da igreja. Se encheu os olhos e falou: não pode ter mais, porque foi cortado lá de cima. As pessoas estão sendo privadas, as famílias estão sendo privadas da palavra de Deus em pleno século 21. Mas aqui na Assembleia a palavra está liberada. Deus já liberou a palavra. Deus já ensina a palavra. Deus já instrui pela palavra. Deus já educa pela palavra. Deus te alimenta pela palavra. Em 2 anos de pandemia, sua vida está aqui para ser testemunho de Deus, onde morreu mais de 18 milhões de pessoas e você está aqui respirando e você passou pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus. Teve irmãos que fizeram feira de 120 dias para ficar escondido dentro de casa. Eu estava na igreja dando glória a Deus. Glória a Deus. Com máscara, com luva, com álcool, mas eu estava na dependência de Deus. Privaram o nosso culto, fechou a porta da igreja. Falei: vamos pregar na internet. Vamos falar de Deus. A palavra chegou na França, a palavra chegou na Austrália, a palavra chegou em Portugal. E a igreja estava fechada, porque a igreja, ela não precisa de mim para que a palavra de Deus vá aonde tem que ir. Se eu não pregar, o Espírito prega a palavra. As pedras loucas pregam a palavra. Deus prega a palavra dele, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. És maravilhoso. A igreja fez um casamento diante da presença dele pela internet, coisa que para nós era impossível. O irmão falou: não, eu recebi a palavra e eu vou honrar minha esposa. Estamos na prostituição, mas não queremos mais, eu quero casar pela internet. O pastor ministrou a palavra, aliança no dedo, e hoje estão casados lá em Portugal, lá na Europa, para a glória de Deus. O que eu preciso é pregar a palavra. Quem vai concluir a obra? O Espírito. É Ele que conclui obra. Irmãos, nós estamos aqui, nós não temos condição de concluir obra nenhuma. Desculpa minha transparência. Quem conclui a obra de Deus é o Espírito. Aleluia. Quem coloca a palavra de sabedoria nos seus lábios é o Espírito. Aleluia. Quem nos conduz para trazer uma palavra é o Espírito. Pregador não tem palavra, a palavra de Deus. Ele dá para quem eu quero. Aleluia. Glória a Deus. Palavra de Deus. Fui desafiado a estar na Assembleia de Deus, igreja cheia do Espírito Santo, na cidade de Porté. Cheguei lá cheio de Deus, mas li a palavra 15 dias e Deus não me confirmou a palavra. No dia da pregação, Deus falou: a palavra é essa aqui, ó. Prega o que eu estou te mandando pregar. Oh, glória a Deus. Não prega o que você está estudando, porque a palavra é minha. Glória a Deus. Não adianta, irmãos, é pelo Espírito. Glória a Deus. Então, eu quero que você se atenha comigo sobre a vida de Elcana, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz Deus na palavra dele. Houve um homem em Ramataim Zofim, da região de montanhosa de Efraim, cujo seu nome era Elcana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita,
Você tem quantas? Eu Quem tenho tem duas. duas mulheres aqui? Levanta a mão, irmãos. Eu tenho duas. Sabe por que você não tem duas mulheres? Eu tenho. Porque você não vive mais debaixo da tradição, você Eu vive na tenho. graça. Eu É tenho. por isso que você só tem um e só um te basta. Eu tenho duas. Mas lá naquela época eles viviam Tenho debaixo da duas. tradição judaica. E ele tinha por direito a ter mais de uma mulher, mas não é seu caso. Tem muita gente usando o texto bíblico para pecar, tá errado, irmãos. Não, eu tenho Não é duas, Bíblia. não é filho. E a Bíblia diz assim: uma se chamava Ana, repita comigo, Ana. E a outra Penina, repita Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Mas muito bem. A minha tratativa começa aqui. Observe que o versículo 1 e o 2, o esposo vivia debaixo da tradição de povo. Irmãos, aquele povo de Israel, eles viviam no passado, vivem até hoje e vão viver até a volta de Jesus, porque a promessa que Deus tem separado para o povo. Quando eu falo de tradição de povo, eu falo que eles viviam debaixo de uma tradição, debaixo de uma lei judaica. Então a Bíblia, ela não erra quando diz que ele tinha duas esposas, duas varoas. Duas mulheres. E preste bem atenção que esse texto, ele é muito rico, porque o outro ponto que eu preciso trazer é que havia um problema na casa. Repita comigo, tinha um problema na casa. Tinha um problema na casa. Que eu vou te mostrar qual que era. Perigoso no passado, perigoso no presente e perigoso no futuro. Qual que era o problema? Rivalidade. Repita comigo, rivalidade. Tinha rivalidade na casa. Rivalidade não vem de Deus, vem do inimigo. Quem é seu rival hoje? Satanás. Aqui dentro da casa não pode ter rivalidade. Na sua família não pode ter rivalidade. Porque nós, como homens e mulheres de Deus, e igreja do Senhor, só temos um rival, que é Satanás. Então tinha um problema na casa. E precisava resolver esse problema. Observe que o texto nos mostra que este homem, verso 3, este homem subia à sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Deus dos exércitos. Irmãos, a Bíblia está dizendo, o homem estava cheio de problema na casa, mas estava no altar de Deus. Ele subia 80 quilômetros a pé para sacrificar a Deus. Às vezes estamos levando a palavra de Deus no comodismo. Você não consegue ir na igreja um dia no mês. Preguiça. Ele andava 80 para sacrificar pelos filhos, pela sua família e pela sua esposa. E hoje, para trazer a pessoa para a igreja, você tem que adular ele. Tem problema na casa. Tem problema na casa. Que bom que esse problema dá para resolver. Participa da escola bíblica dominical. Escuta a orientação pastoral. Escuta a orientação do presbítero. Escuta a orientação do diácono. Homens de Deus. Está falando do seu bem, para te edificar, para te transformar, para te renovar. Escuta. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É Bíblia, irmãos. Então nós podemos ver que mesmo com um problema na casa, Deus nos mostra que Eucana subia de ano em ano para adorar a Deus. Mas só que quando ele oferecia seu
ele tinha outra mulher, outra esposa, porém, ela não tinha. Então ela envergonhava o marido e envergonhava a outra também. Aí deu problema. Porque quando você está na brisa, quando você está na prova, você não quer ser envergonhado. Quando eu estou na brisa, quando eu estou tranquilo, eu não quero ser envergonhado. Mas às vezes Deus coloca uma pedra para você tropeçar nela, para você entender que você precisa depender dele. Glória a Deus. Se você tropeçar, você não levanta só. Mas quando o Espírito de Deus, na força que ele tem, a Bíblia diz que no princípio o Espírito de Deus pairava sobre todas as águas e controlava a face do abismo. Se o Espírito dessa magnitude pairava sobre a face das águas, dominava o mar e dominava o abismo, ele tem poder para levantar você. Glória a Deus. Porque diante do mar e do abismo, eu e você somos pequenos. E ele assim dominava. E ele assim exercia poder de Deus. Glória a Deus. Observe, irmãos, que o texto, ele me mostra que eu, como homem de Deus, repita comigo, eu. Só os homens, eu. Você tem que bater no peito, irmãos, que eu estou falando é com você, Eu, como homem de Deus, como homem de Deus, preciso ser como Eucana. preciso ser como eu, cara. Estou diante do problema. Estou diante do problema dentro de casa. Estou diante da prova. Estou diante da luta. Mas estou no altar de Deus. O homem de Deus faz assim. O homem de Deus, o problema dele não chega na roda de amigos primeiro. O problema que ele tem dentro da casa dele, na família dele, na vida conjugal dele, chega primeiro a Deus. Glória a Deus. Para depois se tornar testemunha a seu tempo. O homem de Deus faz dessa forma. Observe que essa palavra, ela é maravilhosa, e no versículo 4 e 5, eu preciso fazer menção que a alma que perdoa sem remorso, cuidado, irmãos, existe o perdão genuíno de Deus, que só está dentro do coração de quem é homem e mulher de Deus, e existe o remorso. Eu perdoei, mas eu não falo. Eu perdoei, mas não participo. Eu perdoei, mas não vou na casa dele, não vou na casa dela, está tudo bem. Não. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus escrita nos evangelhos, ela vai dizer para mim e para você. Lucas 47, versículo 7. Onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Palavra de Deus. Lucas capítulo 7, versículo 47. Onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. O perdão não deixa mágoa. O perdão não deixa frestas. O perdão te faz retornar. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai-te até teu irmão. E se ele te der ouvidos, ganhaste teu irmão. Perdeu lá atrás por causa do problema. Mas a partir do momento que você recebeu do irmão uma palavra que ofende, recebeu dentro de casa uma palavra que ofende. Por que eu estou falando do irmão? Porque eu estou falando de família. E a igreja é sua família. Aleluia. Sua família não é só dentro da sua casa. Nós somos família de Deus. Deus não restringe igreja por placa. Igreja é igreja aqui, é igreja na Europa, é igreja na França, é igreja em Portugal, é igreja onde ela for. Igreja é igreja. Somos uma família de Cristo. Aleluia. Não existe isso. E muitas das vezes, quando eu, como homem, recebo a ofensa, muitas vezes eu não quero voltar. Mas não foi eu que falei, foi ele. Não foi eu que ofendi, foi ela. Cheguei do serviço cansado e ela já estava igual uma bomba de Hiroshima. Já explodiu em cima de mim. Às vezes elas são assim. Elas conseguem fazer 20 coisas, irmãos, eu sei uma. No dia que ela explodir é 20 vezes mais. Ela cuida da casa, cuida de menino, liga para você para saber se você está bem, faz almoço, manda entregar, lava a roupa, passa a roupa, te entrega, ainda tem que te arrumar para vir para o culto.
Você não consegue dar uma gravata. Aleluia, Jesus. Você entendeu a bênção que Deus colocou na sua vida? E quando ela explodir, ela vai explodir 20 vezes mais, porque ela faz mais do que você. Ela foi preparada para isso, para fazer multifunções que você não consegue fazer. Por isso que Deus, lá no princípio, quando eu falei, tirou ela do lado. Não é para ela passar na sua frente, nem você passar na frente dela. É para caminhar lado a lado. É junto. Por isso que ela foi tirada daqui. Senão ela teria se tirado da frente. Deus poderia fazer isso, mas Deus não fez. Deus tirou da costela para ela caminhar lado a lado com você. E você precisa ter sensibilidade no Espírito Santo para entender o dia que ela está bem e o dia que ela está mal. Porque apontar é muito fácil. O nosso machismo, eu estou falando de nós. É muito difícil falar de nós, porque às vezes não queremos. Eu estou falando que Deus tem me mudado, me transformado e eu preciso testemunhar. Às vezes do nosso machismo, a gente impede as ações do Espírito Santo na nossa família. Você, como varão, é responsável pelo seu lar. Você não pode transferir responsabilidades. Tenho visto isso. Deus tem me levado a vários lugares para pregar a palavra dele. Homens deixando suas responsabilidades e atribuindo a esposas já sobrecarregadas, porque foram feitas para fazer um pouquinho a mais. E ele não se coloca na posição que devia se colocar. Sobrecarrega a casa e começamos a ter um problema na casa difícil de resolver. Por conta do machismo, por conta da indisciplina e por conta da prepotência. Nós homens somos assim. Eu estou falando de mim. Observe que quando eu faço menção da palavra perdão, eu estou te dizendo que eu preciso haver perdão na casa. Eu não sei como nós vamos caminhar como homens e mulheres de Deus sem ter perdão na casa. É preciso verdadeiramente ter perdão na casa. É por isso que o texto de Lucas 7,47 me confronta. Onde há pouca necessidade de perdão, pouco amor se há. Pouco amor é revelado. Falar que ama, irmãos, é muito bom. Mas a palavra amar, ela vem do verbo muito forte. O verbo, ele indica ação. Quem ama tem ação de amor. Quem ama tem atitudes de amor. Falar que ama é fácil, mas eu preciso enxergar as atitudes de amor na sua vida e na sua família. Glória a Deus. Aleluia. Palavra de Deus. Glória a Deus. Observe que no versículo 6, a palavra tem uma rivalidade. A casa tinha um problema gravíssimo. E a Bíblia diz assim: a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor havia encerrado a madre. Irmãos, o problema que estava na casa foi Deus que pôs. Ah, mas eu estou com um problema grande dentro de casa. Eu quero saber, nós precisamos entender. Quem causou o problema? Foi você ou foi ela? Foi a varoa ou foi o varão? Um homem espiritual, ele vai fazer a comparação de onde é que vem o problema. A Bíblia está dizendo que Deus cerrou a madre dela. Então quem colocou o problema lá dentro foi Deus. Glória a Deus. Para manifestar a glória dele. Então você precisa entender que nem todo problema é ele ou é ela. Às vezes é Deus trazendo uma situação para te honrar. Glória a Deus. Mas você precisa passar por aquilo ali para você entender que é Deus quem faz e não você. Aleluia. Eu queria trazer uma tratativa, porque hoje se fala muito em doença e enfermidade. Só que existe uma diferença muito grande, anos-luz de distância, entre doença e enfermidade. Doença, eu desço na Indiana, compro remédio e tomo, sob orientação médica, e ele vai determinar, vai parar de tomar com tantos dias que, nossa, o cara foi bom. Com 7 dias sua gripe passa. Agora, enfermidade, pela palavra de Deus, é só Deus que faz. Sabe por quê? Porque já é maravilha de Deus.
Estamos com o evangelista na igreja. Situação de câncer. Nunca teve nada, nunca sentiu nada. Evangelista Paulo, já de idade, cheio de Deus. É o mestre da igreja. Foi levantado para ensinar a palavra de Deus. Pregador de casais, vida com Deus. E Deus colocou um câncer. E ele sentiu uma dor na coluna. E não tinha nada de coluna. Foi fazer uma ressonância. Mas na coluna não tem nada. Ah, mas a dor está na coluna. O médico está doido. O médico falou, se quer saber de uma, vai para Belo Horizonte. E vai correndo. O que você tem, aqui no Teoflotone não trata. Aí começou a luta. Quando ele chegou em Belo Horizonte, o câncer dele estava na região do joelho. Ele foi e por lá já ficou fazendo tratamento. Podia nem voltar, porque o tumor já estava grande. Com 1 ano e meio, eu vou falar, depois de 1 ano, para ser mais claro, Deus curou ele do câncer. E a igreja orando, e a igreja intercedendo. Agora eu te pergunto, era doença ou era enfermidade? Porque se fosse doença, eu tinha tomado o remédio da indiana. Ele foi para quimioterapia, irmãos, e lá Deus tratou com ele. Era ele Deus. Meses depois, e o problema de enfermidade, quando ele chega na vida de um casal, se adoecer a esposa, irmãos, adoece o marido. Se adoecer o marido, adoece a esposa e os filhos. Se você não se sentir doente por um problema que sua esposa passou, ou está passando, ou vai passar, porque quem conhece o futuro dela é Deus, algum problema sério, espiritual tem com você. Porque eu acompanhei a vida daquele casal e a esposa adoeceu junto com ele. Ele fazia a quimioterapia, ela estava junto com ele. Ele voltava de Belo Horizonte, ela estava junto com ele. Ele sentia dor e chorava, ela chorava junto com ele. Enfermidade, ela trata a sua alma. Enfermidade, ela te coloca onde é que você tem que ficar. Enfermidade na família é para te mostrar que você é pequeno e Deus é grande. Aleluia. Enfermidade na família é para nos mostrar a importância da igreja. O testemunho primeiro que ele falou, eu sei que as orações da igreja chegou no céu. E apresentou o papel da cura diante da igreja. Deus, aleluia, Jesus. Só que Deus estava tratando. Repita comigo, quando Deus está tratando, Quando Deus está tratando, a luta só cessa a luta só cessa. quando Deus quer. Quando Deus quer. Ele retorna curado do câncer. E o médico pediu que fizesse academia para fortalecer, porque perdeu muita massa muscular. Eu fui orar por ele na casa dele. E ele tinha perdido muito peso. E é triste você tocar no irmão e pegar só osso e pele. Eu não sei se Deus já te deu a oportunidade de visitar alguém com câncer em tratamento. E se puder tocar, se Deus te dá a oportunidade, toca nele. Fala, Espírito Santo de Deus, me dá autoridade para mim tocar nele. Eu toquei nele, eu só peguei no osso. Falei, Deus, tira ele daqui. Porque aqui não tem mais matéria, só tem osso. Falei, dentro de mim. E tivemos essa manifestação, essa coisa maravilhosa de Deus de cura. Só que meses depois, ele sentiu uma dor nas costas. O câncer retorna. Por que retorna? Porque o corpo já havia metástase. Vocês vão ouvir falar nisso. Já estava em outro lugar. E volta a mesma história do princípio que eu falei. Viagem para Belo Horizonte, quimioterapia, radioterapia e sofrimento. Ele doente, a esposa doente junto com ele. É esse sentimento de família que eu quero trazer para você. Quando tudo estiver bem, sorria com ele e com ela. Mas quando tudo estiver mal, chore com ele e chore com ela, porque foi para isso que Deus te levantou. Glória a Deus, aleluia. Hoje, dia 13 de agosto de 2023, ele é um homem curado dos 2 cânceres. Glória a Deus, A glória de aleluia. Deus. Deus
faz assim, a prova só cessa no tempo dele, da forma dele e do jeito dele. E Deus me chamou a atenção nessa palavra quando a enfermidade bate na nossa porta. Observe que Eucana sempre estava em oração. Repita comigo, eu preciso, só os homens, eu preciso ser um esposo de oração. Se sua esposa não receber a oração sua, quem vai orar por ela? Isso é uma ordem de Deus, não é uma ordem minha. Eucana se deslocava a Siló, única e exclusivamente para orar pela sua família. Seja um homem de oração, seja um homem que se dobra, seja um homem que anda de joelhos, e você vai colher maravilhas no seio da sua família. Seja um homem dependente de Deus, seja um varão cheio de Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Provérbios que a resposta branda acalma a guerra, acalma o problema, acalma o tumulto. Mas a resposta ríspida, aquela palavra dura, ela aumenta a intensidade do problema. Eu tenho uma pergunta para você como varão. O que tem saído dos seus lábios dentro da sua casa tem causado mais transformação ou tem causado mais problema? Você precisa fazer essa autoavaliação, porque nós somos homens de Deus. Provérbio de Salomão diz que a palavra branda acalma a guerra. Você chegou dentro de casa, você encontrou um problema, aí você traz mais problema ainda, não está cumprindo a palavra. Eu estou cumprindo a palavra? Eu chego dentro da minha casa, já estamos com um problema. Essa aqui é minha esposa, Lenice, já estamos com um problema. Eu tenho que chegar com palavra de vida eterna. Eu tenho que chegar com palavra de Deus. Porque eu sou sacerdote do meu lar e responsável por ela e pela condução da minha família, segundo Deus, depois de Jesus. Aí eu chego com mais problema ainda. Não cumpre a palavra. O que cumpre a palavra é a palavra branda, que sai, acalma o furor, acalma a guerra. É essa palavra que precisa estar nos seus lábios. Varão, varoa. E observe que o texto é muito maravilhoso. Aí agora eu preciso entrar numa coisa importante. A oração de Ana. Repita comigo, oração de alma. Essa mão no coração de Deus. É maravilhoso, irmãos, quando eu falo isso, porque eu estou vivendo hoje coisas que eu pedi para Deus há 5 anos atrás. Além de eu ter pedido, eu precisei ter paciência, porque muitas das vezes pedimos, mas queremos para ontem. Mas Deus não faz nada na dependência do Espírito Santo na hora que você quer. Ele faz na hora dele. Aleluia. Deus não faz nada na hora que eu quero. Deus faz na hora e na dispensação do Espírito dele. E observe que o texto, ele é maravilhoso. E a Bíblia diz, e assim fazia, verso 7, ele de ano em ano, ou seja, o marido saía e colocava a sua família na dependência de Deus em oração e se dobrava e oferecia sacrifício. Eu tenho uma pergunta: qual sacrifício que você tem feito a mais pela sua família? Ou você continua fazendo a mesma coisa? Sai da mesma coisa, faz algo a mais. Porque a família não é um projeto meu, ela não é um projeto seu. Você foi incluído, você foi colocado no projeto, mas o projeto é de Deus. Aleluia. E para Deus eu não posso fazer a mesma coisa. Para Deus eu tenho que fazer algo a mais. Aleluia. Vai continuar fazendo a mesma coisa? Faça algo a mais. Se esforça um pouquinho mais. Se esforça para ser menos nervoso.
Se esforça para falar palavras de vida eterna. Quando a guerra acontecer, se esforça para que se cumpra provérbios na sua vida, onde a palavra branda vai acalmar a guerra. Se esforça para ser um pai presente dentro da sua casa. Não se esforça só para ganhar dinheiro. Se esforça para que o dinheiro não seja na sua vida maldição, mas seja bênção. Porque se você servir o dinheiro, você deixa de servir a Deus para servir a Mamon, Deus de Roma, Deus da Síria, Deus dos filisteus, Deus dos amorreus. Nós não estamos aqui nessa assembleia hoje para servir amorreu, para servir filisteu, para servir Roma. Nós estamos aqui para servir a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo. Para servir a Jesus. É única e exclusivamente o motivo de estarmos aqui. Observe que após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana. Repita comigo: Ana se levantou. Mulher de Deus, quando você se levanta na presença de Deus, Deus faz. Ana se levantou. Estava prostrada, estava humilhada, estava caída, a família envergonhada, mas a Bíblia diz que Ana se levantou. Aleluia. Se levanta, porque Deus precisa fazer uma grande obra na sua casa. Se levanta. Se levanta. Aleluia. E a palavra de Deus, ela segue nos mostrando. E com amargura de alma, orou ao Senhor. Irmãos, na amargura, eu preciso me levantar e orar. É muito fácil orar quando tudo está bem. Mas a Bíblia diz que Ana se levantou na amargura. Na amargura você não consegue nem vir na igreja. Tem gente que deu um probleminha fora da igreja. Pastor tem que ligar para ele. Uai, sumiu da igreja, fulano? Estou com um problema dentro de casa, pastor. Mas eu tenho uma resposta para você. Não precisa nem o pastor te ligar, porque eu sei que ele é um pastor cuidadoso. Ele é um pastor que cuida de almas. Assim que você entende o texto, quando o problema se instaurar na sua casa, se levanta. Porque quando você se levanta na força de Deus. Glória a Deus. Quando o problema está em casa, a gente não consegue levantar por si só. Não levanta não. A Bíblia diz que ela estava amargurada e Ana se levantou na força do Espírito. Deus levanta. Não fica na sua casa, corre para a igreja. O lugar mais seguro da terra. Igreja do Senhor. Congregação. Aconteceu um problema dentro de casa, está sem força? Corre para a igreja. O lugar mais seguro da terra. Aleluia. E a palavra de Deus, ela vai nos mostrar nos versículos seguintes que Ana chorou abundantemente. Irmãos, tem gente que tem vergonha de chorar na presença de Deus. Quando o problema te apertar, que você sentir na alma, é ali que vai acontecer uma das maiores e mais significativas e mais abundantes ações do Espírito Santo. Eu vou te falar agora o que é. Palavra de Deus. Quando nós estamos nessa amargura, que nós não conseguimos vir na igreja, que nós não conseguimos nem ligar para o pastor, para trazer para nós uma palavra, porque nós estamos com vergonha, porque o problema é grande demais. Ali já é amargura de alma. Aí Deus escreve um texto em Romanos maravilhoso, maravilhosa presença de Deus. Mas antes ele deixa escrito no Velho Testamento, que é muito rico. Está lá em 1 Samuel capítulo 15.
versículo 22. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Não se esqueça dessa palavra. 1 Samuel 15, 22, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Porém Samuel disse, repita comigo, o profeta disse. O profeta diz. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a tua palavra? É uma pergunta para a igreja nessa noite. Tem prazer Deus no obedecer ou no sacrificar? Qual que você prefere? Sacrificar ou obedecer? A palavra foi dita para a igreja naquela época, muito antes de Jesus. 2023 anos agora, a pergunta é a mesma. Vai obedecer ou vai sacrificar? Deus. Não mudou nada. Deus continua o mesmo, a palavra continua a mesma. Vai obedecer ou vai sacrificar? Vai ser família de Deus? Vai obedecer às ordens de Deus? Vai cumprir a palavra de Deus? Ou vai preferir sacrificar? Porque se preferir sacrificar, Deus sacrifica. Foi assim com Jó, foi assim com Jonas. Não podemos sair daqui sem fazer essa reflexão. Eu vou sair daqui obedecendo ou vou sair sacrificando? Se tem um Deus soberano, se tem um Deus poderoso, se tem um Deus maravilhoso, eu te convido a obedecer. 2023 é o ano da obediência. Quem obedecer vai ser honrado por Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus, ela segue nos mostrando nesse mesmo capítulo e o entender melhor do que a gordura de carneiros. Por que Deus fala essa tratativa? Porque eles pecavam por prazer. Eu peco hoje, ofereço o carneiro no dia do sacrifício, estou livre dos meus pecados, na outra semana fazer a mesma coisa. Mas não. Hoje nós estamos debaixo de uma promessa cumprida. Repita comigo, promessa cumprida. Jesus disse, irei aos céus, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei um Consolador que estará convosco todos os dias até que eu venha. Você tem dentro de você a presença do Espírito de Deus, que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Quando você não conseguir orar, a sua oração vai ser assunta aos céus, porque o Espírito vai levar a sua oração. Foi isso que aconteceu com Ana, amargurada, difamada, se levantou, e o profeta estava insensível. Irmãos, é vida insensível. Tem gente que é insensível dentro da igreja. Tem gente que não consegue entender que a irmã está na prova e o irmão está na prova. Esse irmão está doido. Está orando alto, está louvando alto, está cantando alto, está tudo alto. Mas não é capaz de chegar para o irmão, eu te conheço há tanto tempo. Está acontecendo alguma coisa? Discernimento espírita. Ana chegou naquela igreja, naquele templo, amargurada. E o homem de Deus falou, está embriagada, aparta-te deste vinho. E sabe como é que uma mulher que está na dependência de Deus responde? Não, Senhor, não estou. Em momento algum ela foi mal educada com ele. Mas ele já tinha sido com ela. Sabe o que se cumpre nessa palavra também? A natureza de ninguém pode alterar a sua. Se alguém te machucar, se alguém te ferir, você tem que ter palavras de vida eterna. Vou te contar uma história. Um sábio tinha ensinado a palavra de Deus.
a um de seus discípulos. E depois dessa palavra, a palavra muito rica, muito maravilhosa, ele o convidou, falou: vamos até o mar. Ele estava na dependência do Espírito, cheio de Deus. Quando chegaram à beira do mar, o sábio assentou-se numa pedra maior. É um costume judaico. O líder senta numa posição maior, o outro que está abaixo senta numa posição menor, e assim ia sucessivamente, porque era uma tradição, era um costume e era honra para quem se esforçou mais, para quem aprendeu mais. Não tem problema nenhum. Até na universidade hoje é assim. E sentaram os dois, um numa ponta e o outro na outra. Só que aconteceu uma situação que Deus proveu. Veio da areia um escorpião. Quem já foi picado de escorpião aqui? Irmãos, é uma dor terrível. A mãe de Helenice mora em Setubinha, na roça. Ela foi picada 11 horas da noite, saí correndo com ela. Mas não dormi, deitei na cama velhaco, porque eu sou velhaco, com bicho peçonhento. Falei: vou dormir com o olho no gato ou no peixe. Porque se picou ela, vai me picar também. Não quer dizer que picou ela, que eu vou esperar, vou pagar para ver. Eu já tenho medo. Falei: o quê? Dormi naquela noite, mas eu levantei umas 8 vezes na noite. Levei ela, e a dor, irmãos, ela foi medicada e a dor não passava. Concluindo a história, o aprendiz olhou e o escorpião passou no meio, um sentado do lado do outro, a areia e o mar. E o escorpião passou e tentou subir numa pedra, mas a pedra já tinha recebido a onda. A onda deixa a pedra escorregadia. Quem já foi no mar sabe, cuidado. A pedra está ali bonita, mas ela está escorregadia, porque o mar vai e vem sobre ela e cria um lodo. Ela é escorregadia, ela é mortal. E o sábio, foi gerada aquela situação diante dele, e o aprendiz olhou para ele, ele fez um gesto. O escorpião subiu na pedra. Por a pedra estar escorregadia, caiu na água. Uma coisa que você sabe, o escorpião e a água não combinam. Joga ele dentro do balde d'água que ele morre afogado. Ele não consegue sair de lá. Ele precisa de um lugar poroso para apoiar suas patas e subir, ele ia morrer lá. O sábio levou a mão para tentar tirar o escorpião da água que estava se afogando uma vez. O escorpião ofendeu ele. Na segunda vez que ele tentou salvar, o escorpião ofendeu ele novamente. Na terceira vez que ele tentou salvar, o escorpião ofendeu ele 3 vezes. Aí o aprendiz olhou para ele: mas sábio, o senhor não consegue enxergar que toda vez que o senhor levar a mão para tentar salvar ele, ele vai ofender você? Aí o sábio olhou para ele: a natureza dele é matar, mas a minha é salvar. Ali estabeleceu o plano salvífico de Jesus. A intenção de Satanás é matar sua família, seus sonhos, seus projetos, sua próxima geração, que é a continuação da igreja. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você que essa casa está aberta. Da mesma maneira que o sábio se propôs a salvar, ela está aqui para salvar. A porta da casa de Deus está aberta para salvar. A porta da casa de Deus é como aquele sábio. A natureza do Satanás que está lá fora não altera a nossa que está aqui dentro. A natureza dele é matar, mas a natureza da igreja que Jesus levanta aqui agora é salvar. Glória a Deus, aleluia. Não importa a ofensa, você foi levantado para salvar. A natureza dele não altera a sua natureza, porque você foi feito, eu fui feito à imagem e semelhança do Deus vivo. Eucana não ia apresentar o sacrifício lembrando
Ana lhe fazia passar por ser estéril. Eucana não oferecia sacrifício pela vida de Penina, apesar dela ser rude, dela ser má. Eucana oferecia sacrifício pela vida da sua família, porque Eucana sabia que a natureza de Penina não podia alterar a natureza dele. A natureza de Penina era ofender, a natureza de Penina era falar mal, a natureza de Penina era expor para a sociedade, mas a natureza de Eucana era andar 80 quilômetros a pé para salvar. Quem está disposto a salvar nessa noite? Tenha a palavra de vida eterna nos seus lábios, porque Deus vai te usar para salvar a vida. Aleluia. Deus vai te usar para salvar a vida. Não se esqueça do sábio, do escorpião e do aprendiz. Tem muita gente sendo levantada para